A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais um dia para a glória de Deus. Esse dia de hoje eu quero aqui deixar uma mensagem que se encontra em 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. Vai contar uma história que penso que pouca gente conhece. Aqueles que conhecem a Bíblia, né, que é questão de criança, esses já ouviram contar, né, sobre essa história, mas a palavra de Deus se renova todos os dias, né? O Espírito Santo, dentro da palavra dele, ele nos revela algo interessante que todos os dias nós aprendemos na palavra de Deus. A palavra de Deus nunca fica velha, nunca fica velha. Ela se renova todos os dias, porque é o Espírito Santo que nos revela, né, a palavra dele com detalhes, com a sabedoria, né, dos céus para nós. Então, para nós entendermos a palavra do Senhor, precisamos de ter discernimento espiritual. Amém? A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais um dia para a glória de Deus. Esse dia de hoje eu quero aqui deixar uma mensagem que se encontra em 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. Vai contar uma história que penso que pouca gente conhece. Aqueles que conhecem a Bíblia, né, que é questão de criança, esses já ouviram contar, né, sobre essa história, mas a palavra de Deus se renova todos os dias, né? O Espírito Santo, dentro da palavra dele, ele nos revela algo interessante que todos os dias nós aprendemos na palavra de Deus. A palavra de Deus nunca fica velha, nunca fica velha. Ela se renova todos os dias, porque é o Espírito Santo que nos revela, né, a palavra dele com detalhes, com a sabedoria, né, dos céus para nós. Então, para nós entendermos a palavra do Senhor, precisamos de ter discernimento espiritual. Amém? A palavra de Deus vai dizer que quem não tem, que peça sabedoria. O próprio Deus fala, né, para a gente pedir a Ele a sabedoria, porque Ele nos dá, Ele nos concede a sabedoria. E o espírito de discernimento, né, para que nós possamos discernir os espíritos, né? E então vamos entender aqui, vamos para essa palavra que depois eu explico mais a profundo sobre isso que eu comecei a falar, amém? Vamos aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. Você está passando por um momento de dificuldade? Você tem problemas para resolver? Questões para resolver? Está meio duvidoso? Hoje eu tenho uma palavra para o seu coração, que se encontra em 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. Vamos ver o que fala ali? Quando todo o povo de Israel viu o veredito do rei, passou a respeitá-lo, pois viu que a sabedoria do Senhor estava com ele para fazer justiça. Amém? Para fazer justiça. Então era a sabedoria de quem? De Deus. Então, quando as pessoas ao nosso redor vê que existe uma sabedoria de Deus na nossa vida, eles passam a nos respeitar, passam a ver Deus nas nossas vidas. Muitos buscam a sabedoria, mas a sabedoria é terrena, né? E essa Deus não se agrada, não. Não pensa que você... Tá certo que a gente tem que ter a sabedoria quando a gente estuda, né? Sabedoria da nossa profissão, isso é adquirir conhecimento, mas a sabedoria terrena, para fazer mal, essa Deus não se agrada. Mas o rei tinha sabedoria, né? Nós estamos falando do rei Salomão. Então aqui em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante, vamos ver uma história de duas mulheres que tinham 2 bebês e elas estavam dormindo. E uma delas dormiu por cima do bebê e morreu. A outra, quando foi amamentar, ela viu que o bebê não era dela. Aí ela pegou, né? Porque enquanto ela dormia, a outra trocou a criança. Falou que tinha morrido, colocou o bebê dela que tinha morrido e pegou o bebê da outra que estava vivo. Então, essas duas foram até o rei Salomão, para o rei Salomão julgar a causa delas. E nesse momento, Deus mostrou que o rei Salomão tinha uma grande sabedoria. Sabe como? Quando ele pegou uma espada para matar o bebê que estava vivo. Nisso Deus deu um discernimento grande para esse homem, um discernimento para ele saber usar a espada como uma estratégia para poder mostrar, para ver quem das duas era realmente a mãe da criança. Vai ver na história. A que não era mãe falou, pode matar. Pode matar o bebê, não fica para mim, não fica para ela. Uma mãe egoísta. A verdadeira mãe
falou: não, Senhor, eu prefiro que o Senhor dá a criança para ela e ela mantenha a criança viva do que mate, né, a criança. Eu prefiro que o Senhor dá a criança para ela. Pelo menos a criança vai estar viva. Foi isso que aconteceu. Nessa resposta dessa mãe, o rei Salomão, ele entendeu que ela era a verdadeira mãe. Porque por amor ela queria a criança viva. Independente se ia estar com ela ou se ia estar com a outra, né? O importante é a criança estar viva. A outra egoísta não podia matar, não era nem para ela nem para ninguém, porque o dela já estava morto mesmo. Já viu como é que é? Então, aí o que o rei Salomão falou? Então, você é a mãe, passa a criança para ela. Pronto, resolvido o problema. Viu como que aprendeu? Resolver problema dentro da Bíblia? A Bíblia é maravilhosa, maravilhosa. Ela nos ajuda a resolver problemas. Não adianta, gente, não adianta vocês querer resolver de outra maneira. Procura resolver mediante a palavra de Deus, que você vai fazer a coisa certa. Você vai adquirir conhecimento, sabedoria através da palavra de Deus para resolver essa questão tão difícil na sua vida. Essa situação tão difícil, faça uma oração a Deus e Deus vai entrar com providência, com intervenção divina. Ele muda a história. Se é uma causa urgente, ele vai mudar rapidamente. Se for mais, né, que dá para esperar, ele vai mudar, mas vai ter que esperar. Mas ele muda. Deus é fiel, ele é fiel. Vocês não temam, por isso que ele fala, não temas, eu sou contigo, eu estou contigo todos os dias, não tenha medo, independente de qualquer coisa, Deus está contigo, creia somente. Olha só a sabedoria do rei Salomão, como que ele fez para resolver essa questão. Então, nesse dia de hoje, aprendemos que a sabedoria está em Deus, né? Então, que nós temos que pedir sabedoria a Deus. Pedimos sabedoria a Deus. E quando nós temos a sabedoria de Deus, nós somos respeitados por outras pessoas, porque vamos fazer, né, as coisas corretas, mediante a palavra de Deus, mediante aquilo que Deus nos ensina dentro da palavra dele. Aí a gente vai andar conforme a palavra dele e aí vamos ser respeitados por todos, né, com a sabedoria do alto e não da terrena. A sabedoria terrena leva a gente para o abismo, para o buraco, mas a do céu leva a gente para o céu e faz a gente ser uma pessoa respeitada perante o nosso próximo. E isso é de valor, né? Tem muita gente que não sabe qual é o valor de ser respeitado, mas vale a pena ser respeitado. Vale a pena ser uma pessoa diferente. Vale a pena ter conhecimento, né? E saber discernir a situação diante de um problema. Não é ficar nervoso, não é ficar irritado, colocar tudo a perder com as palavras, né? É pensar, analisar, pedir discernimento da situação para que o Espírito Santo te ajude a resolver essa situação. Somente Ele pode te ajudar. Então, na hora certa, Deus vai colocar palavras certas na sua boca e você vai resolver a situação. Viu? Salomão, ele observou a atitude de uma mãe e a atitude da outra mãe. E nisso ele viu na situação de pressão sobre elas, ele agiu com pressão. Ele falou que ia matar a criança. Mediante aquela pressão, a atitude das duas, a resposta das duas, ele analisou tudo. E mediante isso ele escolheu a mãe certa. Ele soube ver quem era a mãe certa, através da resposta, da atitude da mulher. Então, que a gente possa ter essa sabedoria. Então, aprenda a resolver problemas com o Senhor Jesus. Amém? Sem Ele é difícil mesmo, mas com Ele, com certeza vai ficar tudo certo, vai dar tudo certo, maravilhosamente bem, porque você entregou a sua vida a Deus e Ele tem o controle da sua vida. Então, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Ama a Deus. Se você ama a Deus, já deu tudo certo. Amém? Fica com essa palavra, guarda ela no seu coração, compartilhe o vídeo, dá o seu like se você gostou e comente também, fala amém aí, glória a Deus, aleluia. Se a palavra falou com você, fala alguma coisa, seja uma bênção também. Receba a bênção e seja uma bênção. Repartilha, compartilha, não seja uma pessoa egoísta, compartilha a bênção, compartilhe com mais 3 pessoas aí que você tem amizade, que você conhece, compartilhe, amém? Falou contigo? Passa para mais 3 pessoas. Amém? Que Deus te abençoe.